Olá, meu nome é Fernando e hoje vou dar continuidade nos elementos de fixação. Nessa apresentação eu irei finalizar esse tópico, e irei falar sobre os 5 elementos de fixação que estão faltando, sendo eles os anéis elásticos, chavetas, parafusos, roscas e porcas. Só para relembrarmos o que são os elementos de fixação, como o próprio nome já diz a respeito deles, eles servem para unir as peças, sejam peças móveis ou permanentes. Para cada tipo de peça será utilizado um tipo de elemento, e para conseguirmos alcançar os níveis mais seguros de montagens é necessário ter elementos de boa qualidade, de bons materiais, feitos de bons materiais, e saber manuseá-los corretamente, porque dependendo do encaixe que for feito, dependendo da chave ou de algo que você for utilizar, se tiver ruim, num estado ruim, pode danificar esses elementos, O primeiro elemento que eu vou falar são os anéis elásticos. Eles são utilizados para impedir deslocamentos de eixos e também serve para posicionar ou limitar peças que se deslocam sobre eixos. Ele é fabricado de aço mola, que nada mais é do que um material que retorna à forma original após sofrer algum tipo de deformação, Então, por exemplo, se você pegar isso e der uma torcida, se ele for inclinado, por exemplo, a um ângulo de 90 graus, ele consegue voltar ao seu formato original. Em relação ao formato, ele apresenta uma forma de anel incompleto e é alojado em um canal circular, construído conforme as normalizações. Para facilitar a escolha e seleção de anéis em função de tipo de trabalho ou operações. E existem também as tabelas padronizadas de anéis. Aqui na imagem a gente tem os tipos de anéis, existem vários tipos e tamanhos. Aqui tem as classificações conforme a norma DIN, tem essas 3 classificações que eu coloquei para vocês darem uma olhada. Eu não vou me aprofundar muito, falar sobre o que está na foto, porque eu acho que fica muito maçante. Tem a imagem ilustrada, vocês podem pausar, dar uma olhada, e eu vou disponibilizar o PowerPoint também, mas qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu respondo também, é só entrar em contato. Passando para o próximo elemento, a gente tem as chavetas, que elas servem basicamente para ligar 2 elementos mecânicos, sendo bastante utilizada para fixação de um eixo a uma peça. Podem ser classificadas em chavetas de cunha, chavetas paralelas e chavetas de disco. As chavetas de cunha têm esse nome porque elas parecem uma cunha, Uma de suas faces é inclinada para facilitar o encaixe das peças, e essas chavetas podem se dividir em 2 grupos, as chavetas de cunha longitudinais e transversais. As chavetas de cunha longitudinal são colocadas na extensão do eixo para unir roldanas, rodas e colantes. Podem representar cabeça ou não, e são de montagem e desmontagem fácil. As chavetas de cunha transversais são utilizadas em união de peças que transmitem movimentos rotativos e retilíneos alternativos. Em seguida, a gente tem as chavetas paralelas ou linguetes, que tem as faces paralelas e não tem inclinação à transmissão do movimento. É feita pelo ajuste de suas faces laterais do rasgo da chaveta. Tem a imagem mostrando aqui, é meio difícil de entender essa imagem, mas eu coloquei a sequência, eu creio que dá para entender perfeitamente. E por último, a gente tem as chavetas de disco ou meia-lua, que são uma variação da chaveta paralela e recebe esse nome pela sua forma correspondente a um segmento circular. Ele é normalmente empregado em eixos cônicos por facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do fundo do rasgo e do rolamento externo. A tolerância para as chavetas deve ser feita em função das características do trabalho, e as figuras aqui mostram os 3 tipos mais comuns de ajustes e tolerâncias para as chavetas e rasgos. Ajuste forçado,
o deslizante justo e o deslizante livre. Uma curiosidade, né, é que as chavetas são projetadas com baixa resistência mecânica, mas assim, a gente pensa, não, mas elas deveriam ter uma grande resistência mecânica, né? Mas não. O motivo disso é justamente para o nome, e é até interessante que eles deram para as chavetas, né? Que é fusível mecânico. Da mesma forma que um fusível elétrico é projetado para queimar quando tem uma sobrecarga e evitar a transmissão, né, de altas correntes que poderiam queimar as partes importantes do equipamento, a chaveta é projetada para quebrar, para não transmitir a sobrecarga a outras partes do equipamento. Porque assim facilita, porque é mais barato você substituir uma chaveta do que substituir todo o sistema mecânico. Partindo agora para os parafusos, né? Eles são elementos de fixação empregados na união não permanente de conjuntos, isto é, as peças do conjunto podem ser desmontadas facilmente de acordo com a necessidade. Porém, as junções por porcas e parafusos sujeitos a vibrações afrouxam, afrouxam esses parafusos e, portanto, requerem dispositivos de segurança para seus travamentos. Um exemplo de dispositivos de segurança são as arruelas com travas, as contraporcas também e os contrapinos. Existem outros, mas assim, os mais principais são esses. Os parafusos se diferenciam pelo perfil do filete e pelo sistema de padronização pelo tipo de cabeça ou da haste. O tipo de acionamento está relacionado com o tipo de cabeça do parafuso. Por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca ou de estria, e assim adiante. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, totalmente ou parcialmente enroscado. A cabeça pode apresentar vários formatos, porém há parafusos que não têm cabeça, possui uma enorme variedade de parafusos também, como a gente já pode observar no nosso dia a dia, na nossa casa, mas a gente pode classificar eles em 4 grandes grupos: os parafusos passantes, os não passantes, os de pressão e os prisioneiros. Os parafusos passantes atravessam de lado a lado as peças a serem unidas, passando livremente nos furos. Dependendo do serviço, esses parafusos, além das porcas, utilizam arruelas e contraporcos como acessórios para fixar esses parafusos melhor, para manter eles firmes ali, porque senão eles soltam. Eles também podem ter ou não ter cabeça. Os parafusos não passantes são parafusos que não utilizam porcas, eles não têm a necessidade de utilizar. O papel de porca é desempenhado pelo furo roscado, feito em uma das peças a ser unida. Então, a gente tem já o furo no local onde o parafuso vai ser colocado, E com esse furo, já de acordo com a rosca que tem no parafuso, é feito o encaixe dele. Então, não tem a necessidade de ter a rosca para manter o parafuso preso ali. Os parafusos de pressão são fixados por meio de pressão. Eles são pressionados ali e são ficcionados. A pressão exercida pelas pontas dos parafusos contra as peças a serem fixadas podem ter ou não também cabeça, E por último a gente tem os parafusos prisioneiros, que são parafusos sem cabeça, com rosca em ambas as extremidades, sendo recomendado nas situações que exigem montagens e desmontagens frequentes. Em tais situações, o uso de outros tipos de parafusos acaba danificando a rosca. E as roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes ou sentidos opostos, isto é, uma para a direita e a outra para a esquerda. Então é mais difícil de estar danificando esse tipo de parafuso. Aqui a gente tem alguns tipos de parafuso, como já falei antes, eu não vou ler tudo isso aqui, eu coloquei mais para ilustrar, A gente pode ver que tem vários tipos de corpos, vários tipos de cabeça, tem alguns que nem apresentam cabeça, Então, assim, existem várias formas. Aqui tem as formas da cabeça, os formatos, as pontas, o dispositivo de atarrachamento. É bastante interessante, tem bastante coisa sobre
esses elementos. No final eu vou deixar a referência de um livro para quem tiver interesse, que nesse livro é bem completinho, fala sobre tudo isso. Falando agora sim um pouco aqui sobre as roscas, né? Elas são um conjunto de filete em torno de uma superfície cilíndrica e todo parafuso tem rosca, com diversos tipos. Para a gente conseguir compreender melhor a noção de parafusos e suas funções, vamos conhecer os tipos de roscas, né? Elas podem ser internas ou externas. No caso dos parafusos, eles têm as roscas externas, né? E quando a gente vai fazer, quando a gente não precisa das porcas, igual eu estava falando dos tipos de parafuso, a gente tem as roscas internas, né? E a gente faz essa ligação das roscas externas com as roscas internas. As roscas internas encontram-se no interior, né, das porcas também, e as roscas externas se localizam no corpo dos parafusos. As roscas permitem a união, a desmontagem de conjuntos mecânicos, como também são usados para movimentar peças. Sistemas de roscas podem ser classificados pelo perfil e também pelo tipo de sistema, né? Aqui já são as porcas. A gente também tem os sistemas, né? Os sistemas de rosca. Tem o sistema mais utilizado, que é o sistema métrico, né? No sistema métrico, as medidas das roscas são determinadas em milímetros e os filetes têm forma triangular, geralmente um ângulo de 60 graus, que é a crista plana e a raiz arredondada. E a gente tem o sistema Whitworth também. Nesse sistema, as medidas são dadas em polegadas, né? E o filete tem a forma triangular e um ângulo de 55 graus da crista e a raiz arredondada. E espaço é determinado dividindo-se a polegada pelo número de filetes contidos em uma polegada. E por fim a gente tem as porcas, né? É o último elemento de fixação que eu vou estar falando. As porcas, assim, tem muito o que falar sobre elas, né? Elas são uma peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, com um furo roscado, no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada, e ela serve para prender, né? Para fixar aquilo ali. Está prendendo ele ao material, geralmente está prendendo em alguma coisa. As porcas podem ser utilizadas também tanto como elemento de fixação como de transmissão. Aqui embaixo eu coloquei alguns tipos de porcas, mas existem diversos outros tipos, né? E é isso. Aqui a gente tem os tipos de porca que eu estava falando, né? Porca borboleta, porca recartilhada, porca cega, porca sextavada, quadrada e porca castelo. Era isso que eu queria falar sobre esses elementos. Aqui tem a referência que eu utilizei, eu e o Douglas, né, que é a minha dupla do trabalho. A gente utilizou esse livro aqui, ele é bem interessante, muito bom, muito completo. E obrigado por terem assistido. E é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.